Bom, na continuação do que nós estávamos fazendo, nós vimos como instalar pacotes no R, para extensões do R. E depois nós instalamos o XLSX, com aquele comando install.packages XLSX. Então agora nós já temos os recursos para poder ler planilhas eletrônicas do Excel diretamente. Tá? Primeiro, antes de começar, eu gostaria de dar uma sugestão para vocês de como organizar o trabalho no RStudio. Na aula eu disse para vocês criarem pastas para vocês colocarem todos os resultados do trabalho. O RStudio ele te ajuda com um recurso muito interessante, que é a criação de projetos. Então, se você vier aqui em The New Project, ele vai te oferecer uma caixinha que você tem a opção de criar um projeto de um diretório existente, criar um diretório. Esse aqui é utilizando um sistema de controle de versão. Falar sobre isso foge do escopo aqui do nosso curso. Mas um sistema de controle de versão ele serve para você controlar cada detalhe das alterações que você vai fazendo nos seus arquivos. E aí você pode voltar aí. Ele facilita bastante a vida. Mas vamos pegar um caso simples. Eu vou vir aqui procurar um diretório. Vou procurar um diretório no Dropbox, que eu sei que é dentro da pasta pad, que tem lá uma planilha, ME093, tá certo? E aí eu escolher e mandar criar o projeto. Aí no momento que eu criei o projeto, ele vai sumir com tudo que está na minha tela. É como se ele fosse reabrir o RStudio. Só que agora ele vai reabrir o RStudio com um projeto criado. O que você vai perceber? Que eu vou te mostrar a pasta. Essa aqui é a pasta. O que ele fez? Ele criou um arquivo chamado rproj. Ele criou uma estrutura de projeto do RStudio. Ele te colocou no R de novo. Ó, ele reabriu o R novinho. E os arquivos que já estão lá. Aqui tem duas planilhas, tá? Uma XLS, que é o Excel antigo, e XLSX. E se você abrir as planilhas, ó, essa daqui são conjuntos de dados do livro do Moretin. Então, abrindo essa planilha, você vai ver que tem um conjuntinho de dados aqui, que são várias colunas, né, relacionadas a pessoas nas empresas. Então aqui tem o registro, estado civil, grau de instrução, número de filhos, a idade, né, inteiro em anos, o total de meses, mais a idade, aqui com a decimal, a idade total em meses e assim por diante. São várias variáveis. E vamos dizer que eu gostaria de ler esse arquivo no R. O procedimento que vocês viram, o Sérgio colocou um tutorial para vocês, nós vimos na sala também, que era salvar, para você ler isso no R, você teria que pegar e salvar como, e aí você teria que escolher lá uma opção que era CSV. Ok, você pode fazer isso, porque é fácil ler CSV no R, mas você não precisa fazer isso, você pode ler direto, tá? Por meio do XLSX. Então eu vou criar aqui um script. Vou mostrar como faz a leitura de planilhas. Tá ok? Então vamos lá. Primeiro vamos carregar o pacote. Library XLSX. Deixa eu diminuir aqui. Porque nós não vamos precisar disso. Você aperta Ctrl Enter. Ele vem e carrega os pacotes que ele depende. Tá certo? Aí agora nós vamos fazer a leitura. Então eu vou chamar aqui de dados, igual, read, ponto. Aí se você der um tab, ele já te mostra as opções. Essas aqui são as opções padrão, que nós já utilizamos em sala. E agora já vai aparecer essa opção que é relativa ao pacote XLSX. Veja que está entre chaves aqui, que é uma função, mas que está nesse pacote.
Aqui eu vou simplesmente chamar a função, abrir. Se você der tab de novo, ele vai dizer qual é o arquivo. Coloque entre aspas simples. Eu vou escolher aqui o arquivo do Moretin. Aqui o sheet index, eu vou colocar 1. Por quê? Esse aqui é o índice da planilha, tá? Se você for olhar aqui, ó, é na planilha 1 que estão os meus dados. Na planilha 2 também tem dado, mas eu quero ler os dados que estão na planilha 1. Então existe essa opção aqui. Que mais? Você pode colocar a linha que começa, a linha que termina. Você pode dizer se vai virar um data frame. Aqui o header, vou colocar true, igual a gente já tinha feito. Então, só para facilitar a leitura, vou colocar um embaixo do outro. E agora vamos ver se funciona, né? Em Ctrl Enter, leu. Tá certo? Agora se você vier aqui no conjuntinho de dados, estão aqui os dados da planilha, tá? E aí você pode trabalhar com os dados. Por exemplo, eu quero saber quantas pessoas tem em cada estado civil. Então eu vou usar o comando table, que nós vimos na sala. Table, conjunto de dados, eu vou me referir à variável estado civil. Tá certo? E aí a hora que você coloca lá, você tem 20 casados e 16 solteiros. Vamos ver o grau de instrução. Grau de instrução, você tem 12 no fundamental, 18 no médio e assim por diante. E você percebe que a leitura foi transparente, tá certo? Detalhes para você prestar atenção. Perceba que aqui, ó, ele colocou número, mas ele colocou um hífen no lugar que é dado faltante, tá? Isso aqui é ruim. Por quê? Porque quando você coloca um caractere aqui, ele vai entender que esse 1 não é o número 1, é um caractere. Tá certo? Então, depois, quando você estiver trabalhando, o ideal fosse você tirar isso daqui, deixar em branco, tá? Só para você ver como é que ficaria. Eu estou vindo aqui retirando esses valores, tá? Deixando em branco. Agora eu vou salvar. E agora eu vou ler de novo. Tá certo? E aí eu ia ler de novo. Na hora que você olha, ele colocou NA. NA no R tem um significado. NA não é simplesmente um caractere. Por exemplo, eu vou testar. É caractere? Vou colocar NA. Falso. Não é um caractere. O NA tem um significado dentro do R. Ele significa que é um valor faltante. Veja que antes, isso aqui era um hífen. Então, ele ia considerar todo mundo caractere. Agora, vamos ver. Mesmo com dado faltante, vamos ver se ele considera essa coluna, número de filhos, como um número. Opa. Vamos ver o que houve aqui. Ah, tá. Ele considerou como fator. Mas eu posso transformar ele em número. Ah, olha o que eu fiz de errado aqui. Eu esqueci 2 carinhas. Deixa eu ver aqui. Eu vou tirar mais um. Tirar mais um. Salvar. Vou ler de novo. Vamos ver se ele considera agora como número. Não, agora ele considerou como número. Por que eu queria te mostrar isso? Quando você coloca como dado faltante, deixa vazio, ele entende que é dado faltante e o tipo é definido pelo que está preenchido. Tem número, então virou número, tá? Isso é importante, é um detalhe importante para você prestar atenção quando você estiver lendo dados do Excel. Naturalmente, você não precisava ter ido lá e editado a planilha, né? Era possível transformar direto aqui no R, mas eu teria que usar algumas funções que vocês ainda não viram. Então, preferi fazer assim, só para mostrar. Então, nós aprendemos a ler dados do Excel. Vocês já sabem ler dados a partir de CSV. Por exemplo, eu poderia salvar como, escolher aqui o formato CSV, mandar salvar. E aí, eu vou colocar aqui separado por ponto e vírgula, ok. Tá certo? E aí, na hora que você for lá no R, olhar aqui os arquivos, você vai ver que tem
um CSV. Aí eu poderia usar a função que vocês já conhecem, que é o read.csv. Tá certo? Aí você escolhe o arquivo, eu vou escolher o CSV. E fala que ele tem um cabeçalho, que a primeira linha tem os nomes das variáveis. Opa, deixa eu ver aqui qual que foi o problema. Porque de repente ele não entendeu alguma coisa. Vamos ver. Aqui está separado por vírgula. Ponto e vírgula. Deixa eu ver se tem algum problema. Os nomes dessas variáveis, você vê que ele tem acento. Isso aqui não é uma coisa muito interessante. Costuma dar problema. Então, deixa eu ver aqui se sem essa opção do cabeçalho. É ruim. Deve ser, isso aqui é por conta desse tipo de coisa aqui, tá? Por exemplo, se eu colocar sem acento, já vai resolver bastante o problema, tá? Então, deixa eu ver se está tudo ok. Ok. Salvar. Vou tentar ler o conjunto de dados. Pode ser também um problema do separador, tá? Vamos colocar aqui o separador igual a header igual a true e o separador igual a ponto e vírgula. Agora deu certo. Bom, mas de qualquer forma, ó, o nome, esses nomes aqui estão ruins. O ideal é a gente fazer de outra forma, tá? Percebe que aqui também ficou NA, porque lá na planilha eu deixei vazio. E na hora que você pega o arquivo em CSV, os locais onde não estava preenchido nada ficou vazio. E aí, naturalmente, ele lê como vazio, tá? É interessante você usar essa função XLSX para você não ter que ficar perdendo tempo convertendo usando um outro programa. Vamos dizer que você não tem o Calc instalado ou o Office. Você não precisa do Office ou do Calc instalado para você ler o arquivo no R. Tá? Basta um computador com R instalado. Somente usando essa função você consegue ler. Se você quiser instalar depois o Calc e transformar em CSV, também funciona. Se você pegar um arquivo maior, você vai perceber que a leitura do XLSX é muito mais lenta do que a do CSV. Tá certo? Mas vamos dizer que você não tenha o Calc instalado. Aí o arquivo é grande, vai demorar para ler a primeira vez. Só que toda vez que você for ler, você não vai ler da planilha, né? Você tem que salvar num formato que o R tem por padrão, que é muito rápido de ler. Então, esse formato que o R tem, ele salva objetos que estão na memória dele por um formato padrão. Então, eu vou colocar aqui salvando o conjunto de dados no formato padrão do R. Então, uma forma de fazer é assim, ó, vou colocar save, vou colocar os dados que eu acabei de ler e vou dizer qual que é o nome do arquivo. Eu vou colocar assim, deixa eu ver o nome do nome, Moretin, né? Moretin com 2 T's. Moretin, tá certo? .rda. Essa extensão RDA ou RData é um formato padrão do R. No momento que você salva, vai aparecer aqui. E aí, para ler esses objetos do R nativos, você usa o comando load de carregar. E aí você simplesmente fala o nome. E é imediato, tá? Então, qual que é a minha sugestão? Tem um arquivo em XLS, leia ele com o read.xls do XLSX. Mas depois que tiver lido, você salva no formato padrão do R para ler rapidamente e não ter nenhuma sobrecarga. E é muito rápido mesmo, essa é a melhor opção.
Mesmo se tiver em CSV, é rápido de ler, é mais rápido de ler CSV do que XLSX, mas de preferência salve no formato padrão do R. Tá certo? Então, para hoje, para esse vídeo, acaba por aqui.